Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo aí referente à disciplina Cálculo Numérico. E o tema aqui é método de localização de zeros, agora feito no Octave, tá certo? Então agora a gente vai pegar o computador, né, e colocar ele para fazer as continhas para nós. Então, claro que para a gente fazer isso a gente precisa entender o que foi feito. Então tem as videoaulas passadas aí onde eu falei sobre zeros de funções, condições para a existência desses zeros e também o próprio método da localização feito manualmente. Então você tem que entender bem isso, como eu venho sempre dizendo, né? Não tem como você programar o que você não sabe fazer na mão, tá certo? Você pode até não saber programar o que você sabe fazer na mão, mas programar o que você não sabe fazer na mão é uma tarefa muito complicada e muito perigosa também. Beleza? Então, gente, vamos lá. Inicialmente eu pensei na seguinte ideia, né? Pensar no algoritmo, o que a gente fez, né? Quando a gente resolveu manualmente. Eu tenho até ali no quadro, vou mostrar aqui para vocês, tá aqui na nossa câmera, foi o exercício que a gente fez, né? Então o que a gente inicialmente fez, né? A gente pegou, viu as condições, obviamente, isso aqui eu vou pular essa parte no programa. O programa já pressupõe que você jogou uma função ali em que esse método possa ser aplicado. Então aqui eu peguei aqui, marquei o -2, marquei o 2, e aí eu fui saltando de meio em meio. Isso aí foi o que a gente fez no vídeo passado, né? Então a gente vai criar agora um programa que faça isso. Depois que eu fui saltando de meio em meio, gerando esta malha aqui, -2, -1.5, -1 até aqui o 2, eu calculei as imagens. Né? E aí eu vi que essa aqui, né, deu negativo, positivo, negativo e tal. E aí depois eu fiz o quê? Eu identifiquei onde houve mudança de sinal e falei, ó, tem um zero ali. Então tem um zero aqui, ó, nesse primeiro, depois tem um zero nesse outro aqui, e tem um zero aqui também, entre 1 e 1.5. Beleza? Então vamos pensar agora lá na programação. Então, ó, o algoritmo 1 que eu chamei aqui chama-se localização de zero. Se você preferir, seria uma delimitação de zero, né? Assim, uma região no qual vai ter um zero ali. Então, método para determinar intervalos contendo zero de uma função contínua f. Entradas, extremidades A e B. Número de subintervalos. Por que eu não botei o gama lá? O gama foi uma espécie de entrada que eu dei para poder gerar aquela máquina. Porque o gama ele tem que ser escolhido de tal modo que eu vá saltando a partir de A, de pedacinho em pedacinho, e chega em B. O problema é que se eu lhe der um gama qualquer, eu posso passar de B. E aí não vai funcionar, estou estudando no intervalo AB. Então eu lhe dou o número de partições que eu quero dividir. Então automaticamente a gente vai calcular o gama aqui no passo 1, sendo o quê? O extremo superior menos o inferior sobre N. Então é daí que veio aquele meio lá. Eu podia ter feito lá na questão, ao invés de lhe dar o meio, ter te dado 8 pedaços. Então você acharia o meio do mesmo jeito. Então, enquanto A for menor que o B, porque a ideia é eu ir caminhando de A para B. Então, quando eu tinha lá -2, somei meio, foi para -1,5. Então, é como se meu A estivesse caminhando para 1,5 negativo. Depois somei outro meio positivo, foi para -1. Depois meio, 0 e assim por diante. Então, enquanto isso for ocorrendo, eu vou fazer o seguinte. Vou executar os passos 3 e 5. Passo 3. Se f de A for 0, então a saída é A é um zero de f. Claro, você substituiu o valor lá. Imagina que no exemplo que eu fiz ali no quadro, algum valor tivesse dado zero. Eu falei, achei o zero. Não preciso mais me preocupar em procurá-lo. É um acidente, é uma coisa assim meio que pouco provável, mas pode acontecer. Então a saída vai ter uma frase, né? A é um zero de f. Faça FC igual a f de A mais gama, que é exatamente o gama calculado aqui no primeiro passo. Ou seja, agora eu calculo a imagem do outro cara. Então, eu calculei do -2, depois do -1.5, que é o A mais meio. Pronto. Faça A igual a A mais gama. Então, eu dou uma andada, né, em A para eu poder analisar agora o próximo cara. Então, aí eu vou analisar o seguinte. Ó, se o sinal de FA, que é o F de A, e o sinal de FC, que é o F de A mais gama, for negativo, o produto deles, então vai ter uma mensagem na tela que existe um zero entre A e A mais gama. Então, essencialmente é isso. E aí no Octave, professor, como é que fica? Né? Porque, como eu falo, você tem esse algoritmo que eu mostrei ali, é a ideia sua, é exatamente o que a gente fez aqui no quadro. Então a gente vai imaginar o seguinte, como é que a gente vai mandar o computador fazer isso para a gente agora?
Uma forma é essa que está aqui. Talvez eu crie uma aula, gente, onde eu vá explicando linha por linha desses códigos, certo? Assim, fazendo ali e tal. Mas quando eles já estão prontos, e vocês podem ter acesso também se quiserem, é só pedir nos comentários, ou né, se você assistir essa playlist ela já estiver toda pronta, você pode ir aí que vai ter. Né? Eu já coloquei aqui a implementação em Octave. Então, ó, eu vou criar o comando function, que ele vai criar uma função, ou seja, vai ter entradas, mas você não precisaria necessariamente usar isso. Você poderia já botar na sua linha no seu editor, os valores da função, do A, do B, do N e da N. Só que o problema é que você tem que ficar toda hora mexendo no editor. Isso não é legal, mexer no editor, que você pode apagar alguma coisa e tal. Então, comando function, né, deixei vazio aqui, ele vai ter uma certa saída, né, que vai ser essas frases aqui, ó, que tem um zero no intervalo, ou que de fato o cara é um zero. E aí pronto, mlz, a parênteses, f, que é a minha função, eu vou ter como entradas a função, vou ter como entrada o A, o B e o N. No algoritmo aqui, eu não coloquei a função como entrada, né, mas acrescento isso aí também. Eu peguei do livro e eu acho que o livro não se atentou muito nisso. Calculei o gama do mesmo jeito que eu coloquei lá em cima, B menos A sobre N, que é o comprimento da partição. E aí, enquanto A menor que B, que é o while, né, eu vou calcular o F de A, o FA vai ser o F de A, o F aplicado em A. Né? Se o F de A for igual a zero, igual a duplo, porque aqui é uma condição, né, que eu estou perguntando, eu vou imprimir, né, printf, vou imprimir o quê? Esta mensagem, ó, %d é o quê? Ele vai retomar esse cara que está depois da vírgula aqui. Então ele vai pegar o A que eu achei aqui, ó, e vai dizer, ó, % dele vai botar o A aqui nesse lugar, é um zero de F, barra N é para saltar uma linha. E vai acabar esse if. Vou calcular o FC, que vai ser o F de A mais gama, que é o próximo valor da minha partição. E vou fazer A igual a mais gama, porque eu quero agora que meu A ande para eu poder chegar até B. Né? Aí eu vou perguntar, olha, se FA vezes FC for menor que zero, quem é FA? Esse primeiro e FC esse aqui. Se for menor que zero, então existe um zero entre A e A mais gama. Não é? Então eu vou botar o seguinte, ó, printf, aí bota aqui aspas, né? Existe ao menos um zero entre %d e %d. Vírgula, aí aqui barra para saltar o coisa, né? Então, %d, vírgula, isso quer dizer o seguinte, esse primeiro A menos gama, esse primeiro valor aqui, depois da vírgula, ele vai entrar aqui nesse cara, e esse segundo, que vai ser o A, vai entrar aqui. Por que eu fiz A menos gama e A? Por que eu voltei? É porque eu coloquei esse cara aqui nessa posição. Se ele tivesse vindo A igual a A mais gama, vindo abaixo dessa frase, seria entre A e A mais gama. Né? Isso é uma lógica de programação, não vou entrar muito em detalhe com isso. Então aqui eu já botei o programinha digitado, vou copiar ele inclusive com a funçãozinha, ó, que eu aplico aqui no final, que é o mesmo exemplo que está ali no quadro. Tá certo? Então vamos lá para o Octave. Já estava até copiado aqui. Vamos dar um CLC aqui para limpar a tela. Né? Pronto. Então, copiei lá o código. Aqui eu coloquei %mlz para ele ter status de texto. Tá certo? Quando eu boto o % é comentário. Eu vou explicando, olha, essa parte aqui do código faz isso. Tá? Então eu boto 1% e esse texto na frente está até verde aqui. Tá vendo? Não tem, né? Ele não tem valor dentro desse coisa aqui, dentro do código. Então, ó, vou compilar. Quando eu compilo, não apareceu nada aqui. É porque eu criei uma função. Aí, qual é a minha função que eu quero aplicar o método? A mesma que está ali no quadro. Ó, quem é a minha função ali no quadro? Acho que foi, né? Acho que foi isso. Vamos lá, Ctrl F. Que foi da aula passada. Foi essa aqui, ó, 16x ao cubo menos 22x menos 5, que vai de menos 2 até 2. Eu quero analisar nesse coisa e fazer as partições aqui. Com o quê? Com 8 coisas ao invés do gama igual a meio que eu utilizei. Então, aqui, ó. Então, vamos lá, Ctrl F, vamos para o Octave. Então, eu já compilei ele e foi para a memória essa função. Então, eu vou copiar só essa parte sem o porcento e vou fazer aqui, ó. Olha, a inserção de uma função é o seguinte, ela vai ser f, porque essa mesma letra aqui, ó, igual a @x. Eu estou dizendo que é uma função na variável x, e aí eu escrevo a função. 16 vezes x ao cubo menos 22x menos 5. Botei a função, que é uma entrada. O a aqui é menos 2, lembrando lá, né, volta lá no exemplo. O outro aqui, o b, é 2, e aqui eu vou ter 8 pedaços. E aqui eu vou dar enter, ó. Então, o que ele disse? Isso aqui é uma compilação da primeira, né, que diz o endereço onde é que está, mas depois ela soma. Então, existe ao menos um zero entre menos 1,5 e 1. Existe ao menos um zero entre 0,5 negativo e 0. Existe ao menos um zero entre 1 e 1,5.
Então, perceba como é que é versátil, cara. Eu só dei um enter. Eu só quis, digamos assim, só fiz digitar a função. Então, por exemplo, eu quero usar nessa função aqui, ó, mlz, né? Vamos pegar aqui f igual a arroba x ao quadrado menos 4, é uma função fácil, né? X ao quadrado menos 4. Vamos pensar assim, de 0 até 5. Porque eu sei que ela tem um 0 lá em 2, né? Em 2 e menos 2. Mas eu só estou estudando de 0 até 5. Vamos botar aqui 10 pedaços, 10 partições. Então, ó, 2 é um 0. Bateu no 2, tá vendo? 2 é um 0 de f. Vamos botar aqui um valor uma função um pouco diferente. Vamos botar assim, ó, de 0 até 6, porque aí não vai passar, quando eu dividir de 10 em 10, no 2. Né? Porque aqui, por sorte, né, nossa malha passou no 2. Então, existe ao menos um 0 entre 1,8 e 2,4. Porque aqui eu vou saltando o quê? De 0,6 em 0,6. Né? Então, eu não bati em cima do 0. Ah, professor, eu posso aplicar isso se o sinal não tiver sinais diferentes? Pode. Porque aqui você está no PC e aqui ele não perde muito tempo. Então, por exemplo, eu vou aplicar esta coisa aqui na mesma função que eu coloquei, só que eu vou colocar de menos 4 até 4. De menos 4 a 4. Opa. De menos 4 a 4, só que com 10 partições. Então ele vai saltar de 0,4 em 0,4. Eu não vou botar aqui 10 não, eu vou botar 12, só para ele não bater no 2 e no menos 2, senão ele vai achar eles dois de novo. Mas vamos botar com 10 depois com 12, né? Ó, não dá ainda. Pronto, existe um 0 aqui, entre menos 2,4 e menos 1,6, que é exatamente o menos 2, e existe um 0 aqui em 1,6 e 2,4. Claro, se eu tivesse dado a sorte antes de colocar aqui não, 10 deu certo, graças a Deus, não deu problema não. É que o problema não, entre aspas, né? Não achou os zeros de cara. Mas a depender da quantidade, né, esse salto ele pode cair lá no indivíduo. Beleza? Então perceba, gente, como é que é dinâmico, eu posso analisar várias funções aqui, pô. Então, assim, é uma coisa muito interessante. Então, isso aqui para o computador, o computador vai fazer todo aquele processo repetitivo de ver sinal e tudo mais. Uma coisa interessante, gente. Esse último exemplo aqui, eu acabei falando, mas acabei passando, tanto o menos 4 quanto o 4, eles têm sinal positivo, a imagem. Porque o menos 4 ao quadrado dá 16, assim como 4 ao quadrado dá 16, 16 ao quadrado dá 12. Então, ambos têm sinal que é positivo. Então, aqui, aceitou. Eu jogar uma função que eu não sabia se tinha zeros lá, porque olhando bem, tudo bem, olhando para ela eu sei que um 0 é menos 2, outro 0 é 2. Mas sei lá, estou com uma função qualquer. Eu não sei se tem um 0 ali, naquele intervalo. Nem sei, não mudou de sinal. Eu posso aplicar esse método. Claro que manualmente não é recomendado fazer isso, porque a gente está trabalhando à toa. Mas o computador quer só dar uma enter também. Faz tudo rapidamente. Então veja a potencialidade dessa coisa. E aí, depois eu vou falar um pouquinho sobre Python, mas aí eu vou deixar mais para frente, quando eu tiver mais tempo. No Python você pode gerar um programinha executável e executar em qualquer computador, que tenha Python ou não. Então isso é legal. O Octave não, infelizmente, para você executá-lo, ou você vai em algumas plataformas online, depois eu vou falar um vídeo sobre uma plataforma específica, ou você tem que baixar no seu computador. Tá certo? Então, isso aí. Espero ter entendido, espero que tenham gostado. Tá certo? Repassem bem o código, tentem, né, em um primeiro momento, tenta o seguinte, vai lá no seu editor, lá em branco, tenta fazer o código. Às vezes você consegue alguma modificaçãozinha aqui e fica até mais curto do que o meu. Eu não vou dizer que o meu código é o melhor, alguns até tão bons que eu copiei de alguns pontos, outros fui eu mesmo que fiz. Mas assim, você pode tentar melhorar esse código, pode tentar acrescentar uma nova funcionalidade a ele, sei lá, aí fica a critério, né, da sua criatividade, né, a critério de cada, beleza? Então é isso aí, espero ter entendido, espero ter gostado, muito obrigado, gente, até a próxima.